Sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast das oportunidades. E para iniciar, há aqui uma coisa que eu quero que todos saibam. Isto que está a acontecer neste momento é um sonho tornado em realidade. Em abril de 2022, sozinha tentei, ainda existe, 2 podcasts feitos na altura. Depois, não ficou esquecido. Simplesmente houve outras situações que foram prioridade, mas neste momento chegou a altura de colocar, que no fundo este podcast é colocar em prática estudos, conhecimentos, experiências de vida a nível pessoal. São 10 anos, uma década que eu tenho este espaço e que dou sessões. Ao fim de 8 anos, eu acabei por criar o meu método, que inclui hipnose, coaching, programação neurolinguística, mindfulness, astrologia, numerologia, até tarot. Tudo foi se encaixando ao longo do tempo. Isto porque eu acredito que uma sessão, ou a maneira como é feita cada sessão, é diferente. Eu fui à procura de respostas. Cheguei a uma altura da vida que aquilo que eu estava a viver não me fazia sentido e trazia-me mais sofrimento, mágoa do que alegria e ausência da realização. Tanto que os meus 2 primeiros podcasts foi esse mesmo tema, realização. O tema, essa situação de não me sentir realizada é que fez com que eu fosse à procura de respostas. Porque aquilo que eu acreditava, aquilo que eu desejava, aquilo que eu pensava e a forma como eu atuava era tão diferente hoje, com essa análise, que realmente eu tive que ir à procura de respostas, mas o que eu fui buscar foi encontrar-me. Eu acabei por, ao mesmo tempo, adquirir conhecimentos, respostas, mas foi tudo inicialmente para mim, para eu encontrar-me quem eu sou, o que é que eu estava aqui a fazer, ter essa consciência do que eu pensava, sentia, atuava, escolhia, que não estava em conformidade. E como isto é uma década de estudos e a nível profissional, eu a dar as sessões, cheguei à altura que disse, não, é agora, tem que ser agora. Porquê? Porque aquilo que me desviou este tempo, estes 2 anos, já está resolvido e então chegou à altura certa. Então o que é que eu faço profissionalmente ao fim de entender e de obter respostas e de alterar pensamentos, comportamentos, hábitos, valores, prioridades na minha vida? Eu abri este espaço onde nos encontramos agora, há 10 anos atrás, e o intuito, e qualquer intuito da pessoa que me procura, é sempre saber aquilo que lhe bloqueia. É desvendar a história que a pessoa me conta, fazê-la ver noutra perspectiva, noutro ponto de vista, é fazer com que a pessoa tome consciência e que até consiga ver o filme. Por isso muitas vezes eu uso a técnica da hipnose, que nada mais é ir ao encontro do inconsciente, de memórias passadas. Porque aquilo que a maior parte das pessoas dizem é, isto aconteceu-me agora ou há pouco tempo, mas não. As situações às vezes têm anos. Como é que eu cheguei
a área de desporto é muito fácil. Eu, em miúda, queria ser jogadora de futebol, porque o meu pai é um ex-árbitro de futebol, portanto, o futebol, o desporto, era uma coisa que muito se falava em casa, ou pelo menos via-nos. E eu, claro, eu queria ser jogadora, porque eu via ali tanta alegria, tanta vida, mas era impossível porque não havia futebol para mulheres. E então o meu pai pôs-me no atletismo. E talvez agora entenda porque é que eu não quero correr. Não gosto muito de correr. Anos depois, como havia ausência de realização, eu fiz uma regressão e dei-me conta que eu gostava de ser jogadora de futebol. Claro, com esta idade, agora ser profissional, fazer vida profissional disto, era impossível. Então eu disse, espera lá, mas eu tenho gosto, prazer em ajudar o outro, e se eu fizesse parte de uma equipa, um staff de uma equipa, e vencesse a Champions League? Opa, isso aqui deu-me uma sensação de alegria, eu disse, ok, então vai ser isso. Eu vou iniciar a dar sessões individuais até conseguir ir para um clube, e eu já estive num clube. Eu vou dar sessões individuais a jogadores e, entretanto, eu vou procurar equipas que necessitem, não é, de uma pessoa da minha área, da área mental, do treino mental, e eu vou entrar e, com o tempo, iremos crescer todos juntos até atingir esse objetivo. A nível terapêutico, eu fiz esse percurso, ou seja, eu fui ao passado saber o que é que eu queria e visualizei-me no futuro, é visualização criativa, por isso é que eu uso a técnica da hipnose, a visualizar-me no futuro, num estádio de futebol, ao qual os jogadores no campo estão a vencer ou vencem a Champions League. Pois é, meus caros, isto na prática não tem nada a ver aquilo que a gente vive no nosso interior, no nosso pensamento, não é? Quantos de vocês aí imaginam-se a atingir um objetivo ou realizar, a conduzir um carro de topo, a ter uma casa, a fazer uma viagem? Isso passa na nossa mente. Só colocar na prática não é assim. A coisa não é linear. Tanto que eu já estive num clube de futebol e tive lá uma época, viu-se resultados, só que as pessoas ainda estão agarradas a velhos padrões e não veem com bons olhos. O coaching ainda vem, mas quando se fala, que é o que eu falo, visualização criativa, quando eu tenho reuniões na área do desporto, no futebol, e eu explico qual é o meu método de trabalho, ainda faz muita confusão. Portanto, eu até deixei de falar na hipnose e falo na visualização criativa, que isso é que todos temos. Eu acredito piamente que vou atingir este objetivo, porque se eu conseguir sentir-me nesse espaço e como em criança adorava viver o futebol, eu acredito sinceramente que vou chegar lá. Agora, como tudo na vida, não é linear. Porquê que não é linear? Eu acredito que as coisas se tornam difíceis para ver o quanto nós queremos isso. Imaginem, se as coisas fossem muito fáceis, então qualquer um tinha, e depois o que é que era? Não havia o prazer de ter atingido. Eu passei, eu andei, eu dediquei-me durante anos e eu atingi. Vocês já repararam que, por isso é que muitas vezes até dizem que quando uma pessoa consegue à primeira
ou até no jogo, é sorte de principiante. Só que depois não. E aquilo que eu aprendi, quando eu fui à procura de respostas para mim, o ver a situação de outra maneira, noutra perspectiva, noutro ângulo, foi isso mesmo. Espera aí, fulano bateu-me com a porta, aquela equipa, nem está para aí virado. Ok, então enquanto não se abre a porta, enquanto eu não encontro as pessoas certas para isso acontecer, é sinal que eu tenho que tratar de mim, é sinal que há coisas para tratar. Só que nós, seres humanos, e agora mais com esta era digital, tudo, redes sociais, vemos as pessoas, a viverem vidas que nós queremos muito, mas aquilo que não é transmitido é quanto tempo isso demora. Quanto tempo demora? Demora. E isso basta a gente fazer uma análise à vida das pessoas que atingiram mesmo o topo. Porque o sucesso para mim pode ser uma coisa ou é uma coisa, para ti pode ser outra, para você ir a casa pode ser outra. Agora, a realização de um objetivo, e o objetivo principal a nível, eu acho que até é de vida, é eu saber que o outro, derivado a algo que eu disse ou fiz, o outro ficou bem, sabendo que é uma utopia que não vamos agradar a toda a gente, ok? Por isso é que há os tais grupos. Então, para resumir, como é que vai ser o meu podcast das oportunidades? Será então um reflexo, será então um resultado de, continuo a dizer, uma década de estudos, uma década a dar sessões, ou seja, já há aqui experiência, porque qual é a forma de atingir um objetivo toda a gente sabe, ok? Se é para ter o corpo saudável, já sabemos qual é o tipo de alimentação. Muitas vezes nem sequer precisamos de ir a um profissional. Está tudo aí na net, está tudo, é só fazer pesquisa e está tudo grátis. O grande desafio é aguentar, o grande desafio é persistir, o grande desafio é ter estrutura física, mental, emocional para ultrapassar as situações menos boas, contornar as péssimas, as horríveis situações, sim, porque há situações, há problemas, há bloqueios, e saber que isso tudo é só o motivo de, espera aí, há algo aqui mais que tu tens que fazer, ainda não chegou a hora certa. Por isso, este podcast estar aí para o ar, neste momento, nesta hora, porque é agora que faz todo o sentido. Há prioridades, nós só temos que saber ver, mas principalmente interpretar. Eu vou falar de corpo, mente, emoções, alma, tanto que as minhas sessões é um todo. As sessões não são todas iguais por vários motivos, porque a pessoa que vem não vem com a mesma situação, não, a pessoa tem uma história, nós temos histórias diferentes. E por isso as técnicas que eu utilizo vai sempre mediante, e as sessões são feitas bem, sempre mediante aquilo que a pessoa precisa no momento. Sejam todos bem-vindos a uma nova perspectiva de estar na vida e em campo.